Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos dar início a um capítulo novo, né? O capítulo 9. E no capítulo anterior, nós falamos sobre os vírus, né? Como nós percebemos aí durante nossos estudos, ele não consegue fazer parte de nenhum reino por não possuir célula, porém é um ser vivo por precisar da célula para a reprodução, né? Ele consegue se reproduzir. Ele não se enquadra, né, nenhum desses reinos aí, mas ele chega a ter algumas classificações, como também falamos nas últimas aulas. Então, hoje, a gente vai começar com o primeiro reino, tá? Eu adoro falar sobre os reinos, eu acho muito interessante a gente conseguir agrupar todos os seres vivos, né, nesses diferentes reinos e ver as suas características, né? Apesar de serem tão diferentes, a gente consegue agrupá-los, né? E eu acho isso muito interessante. O nosso primeiro reino, como eu já falei, vai ser Monera. Ele é o único reino, meus amores, que tem aí organismos unicelulares e procariontes, tá? Então, como vocês já sabem, né, unicelulares possuem uma única célula. As bactérias elas só possuem uma célula e elas são procariontes. A gente vai falar mais isso na frente. Nesse reino, a gente tem algum tipo de divisão, né, que são os representantes aí, que são as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. Nós vamos estudá-las, mas não de forma avaliativa, como os capítulos, né? Todos nós sabemos que os capítulos têm algumas. A gente faz teste, né, sobre os capítulos, a gente vai estudar aí essas bactérias, cianobactérias e arqueobactérias nesse livro, né? Esse livrinho que tem aí do mundo dos procariontes. Então, vai ser como um assunto a mais, mas que não vai cair em teste, porém, eu vou avaliar, né, as atividades feitas, tá bom? Então, vamos lá, começar sobre as bactérias. As bactérias, gente, elas possuem importância econômica, ecológica também, tá? Por que econômica? Elas geram dinheiro? Geram sim. Elas geram dinheiro na indústria da fabricação de leites, né? Então, a indústria alimentícia, tá? E na indústria farmacêutica também, porque eu tenho alguns remédios que têm bactérias, tá? Como nós vimos, nem todas as bactérias são ruins. Algumas elas são muito benéficas à nossa saúde, né? E nos fortalece contra outras bactérias que são nocivas. Então, eu sempre tenho que lembrar que nem todas as bactérias são nocivas. Algumas fazem bem para o nosso corpo. Elas, provavelmente, elas foram o primeiro ser vivo aí, o ser mais ancestral aí, que deram origem a todos os outros, né? Naquelas teorias que nós estudamos, a complexidade aí começou provavelmente com as bactérias, por serem os seres mais simples, tá? Vamos falar agora sobre a morfologia. Como nós já falamos, elas são unicelulares, né? Ou seja, possuem uma única célula, e por possuir uma única célula, as bactérias elas são do tamanho da célula, tá? Quando a gente vai pegar aí a célula de uma bactéria, é a própria bactéria, porque ela é a célula e acabou. Elas são muito simples, né? Elas possuem apenas aí a parede celular, a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético sempre espalhado pelo citoplasma, né? Isso que faz ela ser procarionte. E apesar delas serem muito simples, né? Se a gente for comparar com os seres humanos, com os animais aí, elas são muito mais simples que nós. Porém, elas têm uma alta taxa de reprodução. Elas conseguem se reproduzir muito rápido. Em pouquíssimo tempo, elas conseguem duplicar, triplicar, né? Elas vão se reproduzindo de pouco em pouco. Quando você vai ver, já tem uma colônia de bactérias formadas em pouquíssimo tempo. E por isso que quando uma pessoa pega uma infecção, né, causada por uma bactéria, tem que fazer um tratamento mais rápido. Quanto mais cedo você descobrir que está com a bactéria e tratar, mais chance de cura, né, e mais rápido, porque ela não conseguiu se reproduzir tanto, né? Então, o ideal é que você
quando as pessoas peguem alguma bactéria, elas descubram logo para começar logo com antibiótico, né? Nós sabemos que as bactérias, elas são neutralizadas através dos antibióticos, tá? Gente, outra coisa também, né, importante sobre as bactérias é que algumas elas têm flagelos. Os flagelos é como se fosse um rabinho mesmo. Eu não trouxe nenhuma figura aqui para mostrar para vocês, porque eu esqueci dessa informação, que ela não é tão importante assim, mas elas têm uns flagelos que ficam se batendo, assim, as bactérias elas conseguem se locomover. Bom, a gente consegue dividir aí as bactérias quanto à forma dela, tá? Então, eu vou ter aí, como primeira divisão, os cocos, né? Que eles têm uma forma esférica. Como vocês podem ver, aqui é um coco sozinho, tá? E aí, de acordo com como ele se agrupar, né, que vai ser o nome que a gente vai dar para essa bactéria. Então, eles se agrupam de várias formas e aí a gente vai conseguir nomeá-los, né? Então, quando eles se agrupam dessa forma aqui, um na frente do outro, a gente chama de streptococcus, tá? Quando eles se agrupam com um maior número, né? Eles ficam bem boladinhos assim. Nós chamamos de estafilococcus. Essas aqui são as mais conhecidas, tá? Streptococcus e estafilococcus. Elas causam aí muito mal pra gente. Alguns conseguem viver, né, pacificamente dentro do nosso intestino, mas dependendo da sua reprodução, ela pode se tornar nociva. Mas os estafilococcus e os streptococcus são os mais conhecidos, né, principalmente por inflamação em garganta, né, bacteriana. Eu tenho, perdão, eu acabei passando sem querer. Eu tenho também aqui a sarcina, né, elas ficam, geralmente tem uma bolinha aqui no meio, tá? E as outras se agrupam ao redor dela. E eu tenho as tétrades, né? Que são de 4 em 4 mesmo. Aqui eu tenho as diplococos, que ficam de 2 em 2. As bactérias também, elas podem ter a forma de bastonete, né? Como vocês podem ver, são bastõezinhos aqui, tá? Geralmente são os bacilos. O tétano mesmo é um bacilo. E eu tenho também o bastonete curvilíneo. Ele vai ser diferente porque ele apresenta uma curvatura. Enquanto o bastonete normal, ele é retinho, o bastonete curvilíneo, ou forma de vírgula, ele vai ser sempre com essa curvatura aí. E aí a gente pode dividi-los também em vibriões, espirilos ou espiroquetas. O vibrião, por exemplo, a gente tem o da cólera, né? E as espiroquetas tem a sífilis e os espirilos eu tenho também a Helicobacter pylori, que a gente conhece muito como H. pylori, né? Geralmente ela ataca o estômago e as pessoas ficam com gastrite, tá? Por causa dessa bactéria. Aqui, como vocês podem ver, aqui é o espirilo. Cadê minha setinha? Aqui. O vibrião, né, que é o da cólera, o espirilo, que é o da H. pylori, e a espiroqueta, que nós temos como exemplo a sífilis, tá? Então, são bactérias que elas mudam de forma. Isso é muito importante, tá, gente? A gente sempre lembrar aí, porque dessa forma nós conseguimos nomear as bactérias. Vamos lá. Essa parte aqui é mais fácil, né? Eu acredito que vocês já sabem. As bactérias, elas podem estar presentes em vários lugares do mundo mesmo, assim, em águas, né, em terra, em outros animais, né? Nós sabemos que nós temos uma quantidade muito grande, né, de bactérias também, micro-organismos dentro do nosso corpo. Eu vou passar para vocês também um texto depois, né, onde fala que uma mosca ela pode carregar 350 tipos de bactérias diferentes.
né? Então, as bactérias, elas estão presentes em vários seres vivos, presentes em situações extremas, né? Como a gente falou da panspermia, lembrem aí daquela teoria que a vida poderia ter surgido através de um meteoro, né? Que veio, e aí essa teoria foi descartada porque não se tinha até então algum ser vivo que conseguisse sobreviver a temperaturas tão extremas, né? E a gente viu que essa teoria ela foi aceita novamente, né, por encontrar justamente algumas bactérias e micro-organismos que conseguem, né, sobreviver a essas temperaturas, atitudes e radioatividades, né, extremas. Então, qualquer canto que eu for, vai ter sempre bactérias, né, de vários tipos. A gente também pode classificar elas, né, de acordo com a sua nutrição. Elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. E isso é muito importante, porque quando a gente fala de seres autótrofos, sempre pensamos só em plantas, né? Por causa da fotossíntese. Mas as bactérias também podem fazer fotossíntese, tá? É, e, e também pode fazer a quimiossíntese. Inclusive, eu vou trazer para vocês depois um exemplo de um ser vivo que faz fotossíntese muito interessante. Eu esqueci de colocar aqui, lembrei agora, mas eu vou mostrar para vocês. Então, elas podem também ser heterótrofas, né? Como nós sabemos, os heterótrofos, né, que somos nós não produzimos o nosso alimento. A gente não consegue pegar o nosso alimento do sol, a energia do sol, e transformar em alimento. Então, nós precisamos das substâncias de outros seres vivos, né? E aqui, pessoal, eu vou ter bactérias de vários tipos, tá? Por serem heterótrofas. Posso ter aí milhares de parasitas, como a gente já falou, que vivem aí no organismo dos outros, né? Dos outros animais. E aí elas pegam tudo, todo o alimento, né? Dentro do corpo onde ela está parasitando. Mas eu também vou ter, gente, bactérias saprófitas, né? São bactérias que se alimentam de seres vivos, não. Eu ia falar seres vivos mortos, perdão. Elas se alimentam de seres mortos, né? E elas são muito importantes, né? No sentido de decompor a matéria, né? Orgânica. Então, elas são chamadas de saprófitas, tá? Eu também posso dividir as bactérias de acordo com o oxigênio, né? O processo de respiração celular. As bactérias, elas também têm respiração celular, tá? Nessa respiração delas, é diferente da nossa, que nós só respiramos, né, através de oxigênio, mas elas também podem respirar sem oxigênio. São as anaeróbicas. Então, toda vez que eu falar de bactérias aeróbicas, vocês vão lembrar, aeróbicas precisam de oxigênio para sobreviver. Anaeróbicas não precisam de oxigênio. E aqui eu também tenho que lembrar vocês de um assunto lá do ano passado que a gente estudou, onde falamos sobre as bactérias fixadoras de nitrogênio que ficavam, né, na Terra. E aí a gente não consegue respirar esse nitrogênio, né? Ele não vem no nosso corpo através da respiração, pelo contrário, né? As bactérias, elas fixam esse nitrogênio nas plantas, e aí os seres herbívoros, né, que são aí as vacas, eles comem, né, as plantas, e aí a gente, ao comer a carne animal, a gente acaba pegando o nitrogênio, certo? Gente, o assunto de hoje foi bem rapidinho, né? Eu vou ficar por aqui e eu estarei passando a atividade para vocês no grupo, tá? Beijos, até a próxima.